Mais uma vez, é uma alegria podermos compartilhar a palavra do Senhor, podermos meditar na palavra do Senhor, ainda continuando, então, a nossa caminhada sobre o texto de Atos. Eu quero que você abra, então, você que nos visita também, abra a palavra de Deus em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 1. Nós vamos finalizar esse dia que o Senhor fez, e fez para que pudéssemos estar em adoração, juntos com a sua igreja, com o seu povo, o adorando. Finalizar esse dia meditando em sua palavra, meditando nos propósitos de Deus revelado, nos propósitos de Deus que foram preparados e compartilhados pelo seu povo, por sua igreja, no decorrer de toda a história. Atos, capítulo 17, então, a partir do versículo 1, eu quero ler com você até o versículo 5, e então, após a leitura, iremos mais uma vez orar, buscar a direção do Senhor. Volte seus olhos ao texto, então, diz assim a palavra de Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçando a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Vamos mais uma vez orar e então podermos observar, meditar naquilo que a palavra de Deus tem para o nosso coração, para a sua igreja, no decorrer de toda a história e para nós hoje aqui reunidos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, exaltamos o Teu nome e agradecemos o privilégio de podermos nos reunir em torno da Tua palavra e buscarmos o entendimento da Tua palavra. Mas precisamos, Pai, somos totalmente dependentes do Teu Espírito para nos iluminar os olhos e o coração, podermos compreender, apreender e aplicar, Senhor, com verdade, com inteireza de coração a Tua palavra em nossa vida. E assim nós rogamos que o Senhor nos dê essa graça, o Senhor nos dê essa bênção, para que possamos viver em conformidade, Pai, com a Tua vontade revelada para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, eu queria então pensar e finalizar esse nosso dia, primeiro lembrando a você que nós estamos dentro de um contexto aqui em que nós iniciamos no final do capítulo 16, percebendo como que a família e a igreja não fazem parte desse binômio que nós criamos por nossa conta, mas que não é criada pela palavra de Deus. Elas têm a mesma natureza, a mesma essência, e em Cristo elas se tornaram uma só coisa. Mas que a família de Cristo é denominada na palavra de Deus pela igreja do Senhor, corpo de Cristo. E por isso nossas famílias estão para serviço do corpo de Cristo e não o contrário. Observe como essa percepção, ela muitas vezes, ela escapa nos nossos entendimentos e como que algumas vezes você vê, por exemplo, até como propaganda de alguma igreja, dizendo assim, uma igreja que serve a família, uma igreja para a família, quando na verdade o ensino da palavra de Deus é as famílias servem a Cristo Jesus, as famílias servem ao corpo de Cristo. Lógico
e óbvio então a família serve a igreja de Cristo e a missão de Cristo. Eu queria agora, entrando no capítulo 17, mas percebendo com você que o padrão segue a casa de Jason, vai ser citada então aqui como um lugar onde o apóstolo Paulo estava novamente sendo acolhido e desenvolvendo ali o ministério e a pregação do evangelho após ter pregado a palavra de Deus na sinagoga, como é de costume, e Lucas faz essa ressalva. Quero pensar então com você num tema dizendo que Cristo é o centro da criação, e esse é o entendimento que nós temos de toda a palavra de Deus. E que sendo Cristo o centro de toda a criação, ele também é o propósito de Deus revelado, ele é o propósito que Deus preparou ao longo da história para revelar, mas ele também é o propósito maior compartilhado pela própria igreja do Senhor. Então eu queria fazer com que você, observando esse texto, percebesse aqui pelo menos 3 verdades. É que Cristo, como o sentido e centro de toda a criação, logo ele será sempre o próprio sentido da missão da igreja. Eu quero observar isso com você no texto, mas também observar o agir de Deus nessa preparação dos corações, antes mesmo que a própria verdade seja revelada. É o Senhor quem vai preparando o coração dos povos e das pessoas, dos indivíduos, para receber a sua palavra, mas também perceber essa dinâmica da missão da igreja em diferentes escalas. Essa escala mais pública, essa escala maior, mas também nessa escala mais particular, mais reservada, que é exatamente a igreja. Observe que Lucas então diz no texto que por 3 sábados Paulo pregou na sinagoga. Então, chegando à cidade de Tessalônica, Paulo imediatamente, como é padrão em sua missão, ele vai às sinagogas. Observe então esse preparo que Deus já estava fazendo, assim como falamos de manhã, falamos sobre isso quando pensamos na própria vida de Cornélio, aquele que muitas vezes alguns pensam que foi salvo, mesmo sem ter ouvido o evangelho, por uma confusão exegética no texto, mas aqui nós vemos então essas mesmas sinagogas servindo então de ponto para que o evangelho seja anunciado às nações. Paulo chega a Tessalônica, fica ali 3 sábados pregando aos judeus, mas ele continua o ministério ou a pregação do evangelho entre os gentios, e Lucas diz que eram os gentios tementes a Deus. Então, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, ele escreve à igreja de Tessalônica e diz que ela consistia exatamente de uma igreja de gentios que se converteram dos ídolos e se voltaram para o Deus vivo. Predominantemente, então, essa igreja de Tessalônica é uma igreja de gentios. Veja como o texto diz que Paulo, versículo 2, segundo o seu costume, foi procurar os judeus nas sinagogas. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando Cristo, e então como era necessário que ele havia de padecer. Versículo 4, ele diz, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo. A referência aqui então é aos judeus. Alguns desses judeus foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como, agora observe a diferença de que alguns judeus somente foram unidos a eles, mas que uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Lucas nos dá aqui então 3 separações. São judeus, alguns poucos, uma numerosa multidão de gentios piedosos, e nesta numerosa multidão constava de distintas mulheres. Essas distintas mulheres eram mulheres que tinham um certo destaque na sociedade pela sua condição social ou política.
Então, ou eram esposas de políticos, de homens públicos, ou eram como Lídia, mulheres que nós vimos hoje de manhã, que por serem vendedoras de tecido púrpura, e porque a púrpura era era uma cor que era extremamente difícil de se conseguir a sua tinta para que tingisse os tecidos, quem normalmente comprava esses tecidos eram pessoas de alta classe, pessoas da mais alta sociedade, o que fazia com que esses tecidos fossem caros e que os seus vendedores também pudessem ascender socialmente e financeiramente. Versículo 3, eu queria então observar com você o seguinte, é que Paulo muda um pouco, ele modifica de forma sutil essa abordagem que habitualmente ele, neste padrão de ir às sinagogas, na sinagoga em Tessalônica, Paulo arrazoou com eles, o texto diz. Veja, primeiro Lucas diz que ele expôs as Escrituras, e a palavra aqui é explicar, é abrir, no sentido mais do radical, mais literal da palavra, seria ele abriu, ele estava destampando um baú de verdades em que não era acessível aos olhos daqueles homens, e Paulo então vem com a explicação como quem abre os olhos, explicando a palavra de Deus, o evangelho para aqueles homens. E aí ele demonstra, Lucas diz, ter sido necessário que Cristo padecesse. Então veja, a evangelização que Paulo agora empreende na sinagoga de Tessalônica é uma evangelização apologética. É uma evangelização que tem por um caminho ou linha de raciocínio ou uma prática de diálogo. Quando o texto diz que ele arrazoou com eles, é que Paulo estava apresentando o ensinamento das Escrituras, relacionava esse ensinamento com o Messias, apontava como aquilo que o Senhor fez no próprio caminho de Emaús, explicando aos discípulos toda a Escritura, desde os profetas, dos salmos, chegando então à pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava fazendo exatamente isso, com uma diferença. Ele deixava então aberto para que aquelas pessoas expusessem as suas perguntas e as suas dúvidas. E através dessas perguntas que eles faziam, nas dúvidas que eles tinham, os conceitos e a maneira de pensar mais elementar que essas pessoas tinham, ficava exposta. E nessa exposição é então que ele vinha com a explicação da palavra de Deus para as questões específicas que estavam sendo levantadas. Mas antes de tudo, lembre-se, ele estava expondo o quanto era necessário. Então, Simon Kistemaker diz assim, que essa estratégia que Paulo usava, ou usou em Tessalônica, mudando um pouco a forma de abordagem, é uma estratégia que deixava os judeus numa situação em que eles não tinham como não concordar. Eles não tinham como fugir daquela explicação, a não ser que eles simplesmente fechassem as Escrituras e dessem as costas para ela. O que um judeu jamais faria. Mas, ao mesmo tempo, eles ficaram em uma situação que, nesse arrazoado com Paulo, eles não tinham mais escapatória. O Cristo era o Senhor Jesus e ele tinha que ter padecido. Então, quando ele fala que Paulo explicava esse ter sido necessário, a preocupação de Lucas é apresentar essa morte de Cristo, apresentar a obra de Cristo, apresentar a ressurreição de Cristo como um ato salvífico de Deus. Não como, de repente, apresentar Jesus como um profeta fracassado, um profeta que foi vítima
dos judeus, um profeta que foi vítima da ação humana, mas que a obra completa de Cristo Jesus era algo determinado por Deus em toda a história. Por isso, o ministério de Jesus é repleto da afirmação para que se cumprisse as Escrituras. Então, ter sido necessário aponta para essa pessoa de Jesus Cristo como sendo o próprio centro desenvolvedor de toda a história, de toda a existência. Observe, é a mesma afirmação que o Novo Testamento faz, dizendo que o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, é que é a sustentadora de todas as coisas. João diz que sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Que ele é antes de todas as coisas e que ele é o princípio de todas as coisas e ele também é o fim de todas elas. Ele é então o alfa e o ômega, o início e o fim. Quando a afirmação ter sido necessário que ele padecesse e morresse, é trazida aqui, o que Paulo está fazendo então é abrindo os olhos dos judeus para algo mais amplo, algo mais grandioso do que o simples fato de que Deus havia se revelado em sua palavra. A palavra é palavra de Deus, a palavra foi revelada e dada por Deus, mas há um ensino e um significado todo maior para todo o universo, para toda a nossa existência, que dá sentido e significado a tudo isso, e esse significado, ou o que dá significado a tudo isso, é exatamente a pessoa de Cristo Jesus. Mas Paulo não parou por aí. Paulo apresenta então esta pessoa do Messias como sendo exatamente o Cristo que ele estava anunciando. Paulo então faz aquilo que o Senhor Jesus faz ou fez no caminho de Emaús, explica aos discípulos o telos de toda a existência. Porque a palavra grega telos, quando traduz para sentido ou propósito, é muito mais do que simplesmente um ponto final, em que você olha para o ponto em que você está e você pensa, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Mas o telos, no sentido grego, ele inclui tanto esse propósito final, o ponto onde nós devemos chegar e iremos chegar, como também todo o caminho. Entenda, o telos é que a história está seguindo uma direção, a história tem um movimento, a história está sendo construída em uma direção. O movimento que o Senhor está fazendo com toda a história é para chegar naquele objetivo final. E vai chegar àquele objetivo final para que se cumpra as Escrituras. E é isso que o apóstolo Paulo está abrindo os olhos dos judeus e abrindo os olhos daqueles gentios tementes a Deus para que eles pudessem compreender as verdades mais profundas reveladas nas Escrituras. Ele abre então as Escrituras, mostrando que Jesus cumpria cabalmente todas as profecias. Ele convence judeus, alguns deles, e convence uma multidão de gentios de que esse Messias prometido é exatamente Jesus Cristo. O versículo 4 agora nos mostra que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como essa numerosa multidão. Veja que Lucas faz esse contraste, mostrando então que a natureza da igreja na nova aliança, ela não tem mais o seu fundamento ou a sua origem propriamente vinda do povo judeu. Mas o evangelho expandiu essa verdade de tal forma que as igrejas que começam a nascer na Europa, elas são predominantemente gentias.
o elemento de descontinuidade com o Antigo Testamento, com a Nova Aliança, começa a ser mais presente e mais real na igreja do Novo Testamento. Até então nós estávamos vendo fundamentalmente a igreja que estava se originando e se desenvolvendo a partir da Judéia, a partir de Jerusalém, mas agora nós começamos a ter um ponto que amplia esse horizonte quando a igreja parte de Antioquia, e a partir de Antioquia a própria configuração da igreja começa a se desenvolver de forma diferente. O que isso causa então nos judeus? Causa inveja. Lucas diz então que eles, movidos de inveja, começam então a provocar, a trazer sobre Paulo e Silas homens que eram da malandragem daquela região. Certamente aqui a ideia é aquelas pessoas que eram vagabundas mesmo. Elas não faziam nada da vida. E aí qualquer recurso, por menor que fosse, conseguia corromper. Por qualquer trocado você conseguia pessoas para poder fazer aquilo e incitar aquilo que você estava querendo. Lucas então diz que eles são movidos de inveja. Por que eles são movidos de inveja? O que é que acontece? Eles simplesmente podiam discordar do que Paulo estava ensinando e simplesmente continuar o curso da história deles. A inveja é exatamente porque esta multidão de gentios tementes a Deus estavam na sinagoga. Eles estavam sendo anteriormente convencidos já, como vimos de manhã, os judeus, ou os gentios, melhor dizendo, tementes a Deus, eram aqueles judeus, eram aqueles gentios, perdão pela confusão aí, trocando os nomes, eram os gentios que estavam sendo já convencidos das Escrituras Sagradas pelo proselitismo que os judeus faziam, mostrando que havia somente um Deus, havia só um Deus criador, que os outros deuses eram deuses falsos, que esse Deus verdadeiro havia se revelado nas Escrituras e que havia escolhido o povo de Israel para apresentar essa verdade às nações. Eles já haviam sido convencidos disso. É desse povo que o Novo Testamento fala quando fala de gentios tementes a Deus. Quando Paulo então abre os olhos dessa multidão, essa multidão faz o quê? Eles agora vão fazer parte das reuniões que a igreja vai então desenvolver e promover. Eles não vão mais seguir os passos dos fariseus, dos judeus que frequentavam as sinagogas. É por isso que eles têm e são tomados por inveja. Mas então, veja que Lucas acrescenta também que havia ali várias mulheres de uma posição social mais preeminente. O texto no grego está exatamente naquela forma que Lucas usa para falar de uma coisa grande, mas meio que tentando dar uma aliviada. Não poucas mulheres. Quando ele diz não poucas mulheres, o que ele está dizendo havia ali muitas mulheres que eram mulheres de destaque naquela sociedade e elas também começaram a abraçar a palavra de Deus e também fazer parte da igreja. Versículo 5, então, esses judeus assaltam a casa de Jason. Se você ler de forma rápida, o que você pode pensar eles entraram na casa de Jason para levar os bens dele, né? Mas eles chegam na casa de Jason de assalto, de forma repentina. Eles foram à casa de Jason para encontrar exatamente os apóstolos, para encontrar Paulo e Silas ali. Eles estão indo naquilo que nós vimos exatamente hoje de manhã, para encontrar a liderança da igreja, para encontrar a liderança dessa igreja que surge agora. Eles sabiam, vão à casa de Jason porque é lá que eles estão se reunindo. Jason é um desses poucos judeus que se uniram a Paulo e Silas.
Veja, quando Lucas diz então, usa essa palavra para falar do convencimento que Jason tem, mas do envolvimento de Jason, não é como ele simplesmente houvesse se convertido, mas ele passa a ser parte integrante do próprio trabalho, ele passa a liderar o trabalho de evangelização ali na igreja de Tessalônica. Então observe que da sinagoga, da assembleia, eles vão à casa. Jason se une a Paulo e Silas e age exatamente na forma padrão que os convertidos agiam. Paulo, como missionário, está agindo na forma padrão que ele sempre fez, indo na sinagoga, pregando o evangelho e depois ele ia para casa. Em Filipos, por que ele não foi numa sinagoga? Porque não tinha sinagoga lá. Mas eles vão exatamente no lugar onde era um lugar de oração e que os judeus e aqueles gentios tementes a Deus também se reuniam para a oração. Agora Paulo vai da sinagoga para a casa de Jason. É o padrão que o missionário já tinha, mas também é o padrão que os convertidos têm. Eles ouvem a palavra e a palavra imediatamente passa a ser aquela que se assenhora das suas casas para o próprio trabalho, para a própria missão de Deus. Veja como na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo fala sobre a realidade dessa igreja em Tessalônica, dizendo que ele queria ir até eles, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. O que Paulo está se referindo quando diz que Satanás barrou o caminho? Ele se refere ao fato de que quem é pego aqui nessa história é exatamente Jason. Versículo 6 diz: porém, não o encontrando, arrastaram a Jason e a alguns irmãos perante as autoridades. O final do texto diz que, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada, no versículo 9. Essa fiança faz toda a diferença em toda essa história aqui. É que a fiança que foi estipulada, ela é um acordo que se faz, em que eles pagaram então a fiança, mas agora eles ficam sob ameaça de que se aqueles homens voltassem a praticar, a proclamar aquilo que estavam praticando e proclamando, quem sofreria agora as consequências é aquele que está pagando a fiança. Então Paulo fica impedido de voltar a Tessalônica depois que ele sai e vai para Bereia. Ele agora fica impedido de voltar lá pela própria lei e por temor de que a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, sofressem agora as consequências da simples volta e da simples presença dele ali. É por isso que ele manda Timóteo voltar e ficar com os tessalonicenses para instruí-los, para edificá-los na palavra de Deus. E essa igreja se torna uma igreja que proclama o evangelho por toda aquela região, do preparo que ela recebe e da consciência que ela adquire no seu momento fundador, por ser um momento exatamente de perseguição, assim como a própria igreja de Filipenses. A igreja nasce então em uma perseguição, mas nesse nascedouro dela, já honrando a Deus e honrando ao Evangelho. Ainda no texto de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, olha como Paulo fala sobre esses irmãos. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo está vinculando a natureza dessa igreja gentílica à própria natureza da igreja na Judéia. A igreja na Judéia sofreu perseguição dos seus patrícios. Eles também converteram-se a Cristo e receberam a pressão por causa disso. Vocês se tornaram imitadores deles, receberam pressão também, mas vocês se mantiveram fiéis, vocês se mantiveram
coerentes com aquilo que vocês professavam. Leia depois, querido, capítulo 1 e 2 aos Tessalonicenses, você vai ver como traz uma visão mais aprofundada desse contexto que nós estamos tratando aqui, dessa igreja em Tessalonicenses. Quero pensar então com você algumas conclusões para que a gente compreenda e aplique essas verdades à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa própria percepção de mundo e como nós devemos viver nessa vida. É que na obra de Cristo está todo o sentido de toda a criação. Quando nós falamos de Cristo a alguém na nossa sociedade hoje, nós não podemos nos limitar simplesmente ao aceite Jesus. Não podemos nos limitar apenas a dizer, se você aceitar Jesus, você vai ser livre do inferno. A obra de Cristo, a pessoa de Cristo, ela traz significado e resposta para todos os anseios da alma humana. A pessoa e obra de Cristo traz sentido e significado para absolutamente todas as áreas que o ser humano empreende e desenvolve neste mundo. Cristo é o próprio sentido de toda a existência. Eu e você precisamos nos apropriar desta palavra, crer nesta palavra de tal forma que tenhamos a certeza e a convicção na hora de proclamar essa palavra, mesmo em um mundo incrédulo, mesmo em um mundo que não tem o mesmo arcabouço de fé que eu e você temos, mesmo em um mundo que não crê na palavra de Deus, mas afirmar e proclamar esta palavra de Deus com tanta convicção, com tanta amplitude, enxergando o quanto ela tem implicações para todas as áreas da vida, de forma que as pessoas, ao nos ouvirem, possam simplesmente perceber que, ainda que ela não creia naquilo, ela precisa tirar mais dúvidas, ela precisa avançar no entendimento daquilo que está sendo falado. E aí você deixa as pessoas perguntarem, deixa as pessoas se expressarem, trazerem as dúvidas delas, que nascerão certamente a partir dessa exposição da palavra de Deus, que nos mostra todo o universo e toda a realidade contida em Cristo Jesus, glorificando a Deus. Quando as pessoas então começam a ter dúvidas, porque a tua proclamação tem convicção, a tua proclamação atinge todas as esferas da vida humana, nós então teremos acesso àquilo que está no coração das pessoas. Então nós saberemos aplicar ainda mais aquela mesma palavra às questões mais específicas das pessoas. É isso que nós podemos definir como contextualização, não o inverso. Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre uma igreja contextualizada nesse mundo, o que nós fazemos é que primeiro nós tentamos responder as perguntas deles. Ou nós primeiro tentamos entender as perguntas que eles têm. E então nós apresentamos a palavra. Mas saiba, querido, que o mundo que jaz nas trevas jamais vai ter plena condição de apresentar suas mais profundas dúvidas, suas mais profundas questões, se antes disso alguma luz da palavra não brilhar no seu entendimento. E é isso que a proclamação do Evangelho faz. O que falta então é que a igreja primeiro se mova a proclamar o Evangelho. E ao proclamar o Evangelho, o que ela está fazendo é lançando luz sobre trevas e dúvidas e sombras que as pessoas têm sobre a própria existência e sobre si mesma. A partir desse lançar luz, dúvidas são expressas, questões são levantadas, e então nós temos ainda mais a capacidade e a oportunidade de responder a essas questões com a própria palavra de Deus, que mostra que era necessário que Cristo padecesse e morresse para que pudesse resgatar tanto a mim e a você, como toda a criação de Deus e para a glória dele. A vida e obra de Cristo é o centro sustentador de toda essa existência. O mundo precisa ser cada dia mais exposto a essa verdade. Nós não podemos, querido, minimizar as verdades do Evangelho. Não podemos empobrecer as verdades de Cristo
revelada ao mundo pela sua palavra, através da multiforme graça de Deus que ele manifesta na sua igreja. Mas, em segundo lugar, eu queria que você percebesse que Deus prepara os homens em um processo para entender e crer na verdade. Esse preparo não sou eu e você quem faz. Não sou eu e você que vai, antes de tudo, preparar um terreno para poder arar, para poder lançar a semente. Quem faz esse preparo é o próprio Espírito de Deus. O Senhor havia preparado uma multidão de gentios ali, tementes a Deus. Eles já tinham alguma luz da palavra lançada sobre a existência, sobre os olhos, sobre o mundo. Eles já estavam começando a compreender a verdade de que existia um Deus e a verdade de que esse Deus se revelava. Mas então é a explicação do Evangelho que alcança o coração deles, que já estava preparado pelo próprio Senhor. Por isso, quando eu e você pensamos na obra de evangelização, quando eu e você pensamos, deixe-me chamar, talvez apontar de outra forma, porque quando falamos sobre uma obra de evangelização, muitas vezes a nossa mente se remete a coisas muito grandes e muito distantes. Mas quando eu e você precisamos anunciar o Evangelho, pregar Jesus para o vizinho, para o amigo do trabalho, para aquele que senta à mesa ao lado todos os dias da sua semana. Quando eu e você pensamos sobre isso, muitas vezes nós somos impedidos de agir, porque a gente fica barrado na própria percepção do bloqueio que existe na mente das pessoas. Isso é falta de fé. Porque quem prepara o coração é Deus. Não sou eu e você. Quando o Senhor quer chamar, Ele prepara o coração. Mas o que Ele deu a mim e a você foi simplesmente a ordem de ir falar. Sobre o terreno que está preparado ou não, Ele não deu isso à nossa alçada. Não pertence a nós saber. A nossa parte é simplesmente obedecer. Lança, e se o Senhor tiver preparado, vai vir. Lança a rede, se o Senhor tiver dito aos peixes, pulem nessa rede, quando você puxar a rede, vem. Se o Senhor não tiver dito aos peixes, eles não vão pular na rede. É Deus quem faz o próprio processo de preparo. É Ele que ara. É Ele que vai pela vida da própria pessoa, conduzindo a pessoa exatamente a simplesmente o ponto em que quando a luz brilhar, tudo fará sentido para ela. Quando os olhos forem abertos, ele terá o corpo do Evangelho ali, já todo construído, fazendo sentido e significado para a vida dele. E por último, na missão da igreja, haverá sempre um lugar para um grande grupo, para uma multidão, para o ambiente em que a proclamação acontece aos montes, mas também sempre deve haver um lugar para um grupo menor, para o ambiente aonde a instrução acontece, onde as pontas soltas vão sendo amarradas. O entendimento vai sendo construído de forma sólida e então o serviço vai sendo cada vez mais sacrificial. Jason simplesmente sofre a pressão de ter se unido a Paulo e Silas, mas ele permanece fiel e a igreja nasce na casa desse homem. São dois aspectos que são fundamentais para a vida da igreja. Por que eu falo sobre isso? Primeiro porque isso está aqui. Mas depois porque muitos, na nossa geração, acreditam que precisam fazer alguma escolha. Não, eu gosto das reuniões de pequenos grupos nas casas. Não, eu gosto de culto familiar. Eu faço culto familiar todo dia na minha casa.
mas o culto, mas o grande ajuntamento, a Assembleia dos Santos, aí eu acho que isso aí não é tão essencial. Porque chega no domingo eu estou cansado. A missão da igreja se dá numa proclamação ampla. E a Assembleia dos Santos é o lugar, sim, querido, de você também chamar aqueles que você conhece e que precisa conhecer o Evangelho. Os olhos serão abertos, as pessoas crerão pela pregação da palavra de Deus. Lance fora esse entendimento equivocado que muitas vezes nós temos quando queremos chamar um amigo. E a gente já pensa na estrutura do culto, o que é falado no culto, e esse meu amigo, se eu trouxer ele ao culto, ele não vai entender nada. Isto é a arrogância do seu coração. Há crentes que pensam, eu vou chamar o meu amigo, mas não para a minha igreja, eu vou chamar para aquela outra, porque aquela eu acho legal. Isso é arrogância do seu coração. Você acha que Deus vai falar com ele a partir dos seus pressupostos, acreditando que a cabeça dele vai achar melhor aquele ambiente, mas aquele outro que você está, não. Quem prepara o coração é Deus, e o ambiente maior tem o seu lugar e é fundamental. O ambiente menor traz mais responsabilidade para você e também é fundamental. Você pode também chamar o seu amigo não crente para o seu culto familiar. Você pode também chamar o seu amigo não crente para uma reunião que a igreja faz na sua casa. Ambientes menores. No ambiente menor, o que Paulo fazia com Silas e Timóteo era exatamente o discipulado, era a formação, era o fortalecimento da igreja, o consolo dos irmãos. E dessa forma ele ia nas casas. Vimos de manhã como ele sai do cárcere e vai à casa de Lídia. E o texto diz, ele chegou lá para confortar os irmãos. Esse ambiente menor é fundamental, mas um ambiente maior também. São duas colunas. Nós não fomos chamados a fazer escolhas. Elas duas têm que estar presentes. No menor, nós somos somente as partes daquilo que o grande é como um todo. Mas não dá para separar. Se você separa e fica só com as partes, o que você fez foi esfacelar o corpo como um todo. Eu e você somos chamados a simplesmente perceber como que então Cristo é o centro de tudo isso e que a minha vida e a sua foram inseridas nos propósitos de Deus. Propósitos esses que foram revelados em sua palavra. Mas foi preparado pelo próprio Deus no nosso coração. E através de nós, ele deve ser compartilhado. O Senhor revela, mas o Senhor prepara. E então aqueles que ele prepara, recebem a revelação e compartilham essa revelação. Isso é ser igreja. Isso é entender que Cristo é o centro da nossa própria vida. Amém? Que o Senhor, querido, dê essa graça a mim e a você. Que o Senhor dê essa bênção à sua igreja. Porque quanto mais nos unimos e nos aproximamos dos propósitos dele, mais nós vivemos o sentido que de fato a nossa vida tem. Que o Senhor seja gracioso conosco. Que ele resplandeça o seu rosto sobre nós. Nos dê a paz. Mas para que eu e você também sejamos bênção, como o salmista diz. Abençoa-nos, Deus, para que sejamos bênção. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Após a oração, vamos receber a bênção. E então, nossas famílias que se tornam uma só, quando estamos aqui unidos em Cristo, voltam e se dispersam novamente, para que como parte dessa grande família, nós sejamos representantes de Deus espalhados pelo mundo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pai querido, obrigado por tua palavra, obrigado pelos teus propósitos revelados em Cristo Jesus. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos aqueles que receberam a missão de compartilhar tudo isso.
Espírito Santo do Senhor, nos enche. Espírito Santo do Senhor, nos capacita na tua palavra, para que sejamos então luz para as nações, para que brilhemos, Senhor, o bom perfume de Cristo nas nações, aonde quer que o Senhor nos coloca. E que a graça, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações e o avivamento que vem do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em cada canto dessa terra, desde agora e para todo sempre. Amém.